Imagine se você fosse capaz de aprender qualquer coisa 10 vezes mais rápido do que todo mundo. Você sabe como que é se sentir pra trás, se comparando com as outras pessoas que fizeram o impossível em 1 ano, 3 meses, 30 dias, ou quando eles apenas tinham 20 anos. Mas isso não será mais a mesma coisa. Com esse hack secreto, que também pode ser considerado talvez um superpoder, é chamado de meta-aprendizado, que é basicamente aprender como aprender. O que resulta em, por exemplo, em vez de você ficar um tempão para aprender algo, você aprende em apenas uma pequena fração disso. E há 6 coisas que eu nem sei se eu deveria contar, mas que várias pessoas muito bem-sucedidas e que têm as melhores habilidades e agilidades para aprender algo usam. E se você ignorar ou não aprender isso, você vai simplesmente ficar para trás. Você provavelmente já escutou várias histórias de pessoas que, antes de se tornarem famosas e serem muito bem-sucedidas, ficaram vários anos falhando antes de serem realmente boas naquilo. Por um exemplo, o Jimmy, que é o conhecido como MrBeast, que ficou fazendo vídeos por uns 5 anos sem ganhar nada de dinheiro, ou com muito pouco resultado. Ou, por exemplo, o Michael Jordan, que antes de se tornar um dos maiores astros do basquete, tinha sido recusado numa partida de basquete na escola. Mas a pergunta é, como que mesmo com essa grande falha inicial, eles ficaram continuando? Pra quê? Porque não foi a falha que deixou eles continuar. Por exemplo, o MrBeast, quando ele fez um vídeo que explodiu, que viralizou e que teve um monte de visualização, ele carregou o cérebro dele com uma dose de dopamina. Sendo a dopamina uma substância química do seu corpo que traz o desejo e principalmente a motivação para fazer algo. E o seu cérebro ele meio que diz, essa coisa que você acabou de fazer, não importa o que ela seja, faça de novo. É isso que a sua dopamina motiva você a fazer mais e a continuar. É isso que deixou ele motivado. Pra não importa o que você fez, o resultado que você conseguiu, faz de novo até conseguir. E essa motivação fez com que ele não desistisse. Ou tipo, o Michael Jordan, que aos 15 anos ele era considerado baixo demais pra jogar. Quando ele viu seus primeiros avanços e competições, daí foi continuando. Ou seja, a primeira regra, consiga pequenas vitórias. E sempre celebre elas. Tipo, quando você faz alguma coisa e uma pessoa fala, nossa, você é bom nisso. Ou quando você recebe algum feedback positivo, você se motiva a fazer mais aquilo. Um grande médico, certamente. Ai, um elogio desses eu fico todo besta. Porque com um feedback mais positivo, isso vai te deixar mais motivado para continuar, o que vai fazer com que você aprenda mais. Porém, o que acontece se você quer aprender algo novo que você nunca tenha tentado antes? E que você talvez só tenha escutado ou visto dos outros? Tipo, digamos que você quer aprender futebol. Você provavelmente vai querer aprender dos maiores experts e mais famosos jogadores de futebol. Tipo Cristiano Ronaldo, Messi e vários outros. Só que fazer essa escolha não é ideal, não. Por exemplo, às vezes, se você vê uma pessoa famosa dizendo como que fez tal coisa, às vezes ela pode dizer algo bem filósofo, tipo, não tem como cortar caminho, continue fazendo até chegar lá, não desista. Mas, na verdade, sempre tem como aprender mais rápido e ser mais eficiente. Tipo, não adianta pegar uma dica que funcionou com uma pessoa e que não vai funcionar com você. Como, por exemplo, não adianta você querer quebrar uma parede de tijolos com a mão e uma pessoa dizer pra você continuar e não parar sem desistir. Agora, se você saber qual ferramenta usar, por exemplo, como uma marreta, vai ficar bem melhor de destruir a parede. Tipo, às vezes você pode aprender de uma pessoa que não esteja tão longe de você, mas que ela tenha várias dicas valiosas também. Então a dica número 2, escolha os professores certos, para que o seu aprendizado ou o que você queira aprender seja mais tipo direcionado ou personalizado, para que seja feita uma estratégia correta e não algo que vá demorar muito ou que seja chato. Uma outra coisa que eu passei esses dias foi estudar para as provas. Você provavelmente já precisou em algum momento estudar para uma prova ou para algum trabalho que você tinha que apresentar. E digamos que, por exemplo, você vai ter uma prova de história. Às vezes, se você não é uma pessoa muito fã de história, pode não gostar muito de ter que ficar abrindo o livro e a apostila e os cadernos para ver as anotações e ler tudo sobre a história para tentar fixar no seu cérebro. Receba a inteligência. E às vezes vem um pensamento de tipo, se eu continuar lendo e repetindo, eu vou aprender e vai dar boa. É só ficar continuando, fazendo a mesma coisa e repetindo. Só que, em um certo ponto, isso não é bom também. Porque se você ficar simplesmente repetindo a mesma coisa, você vai ficar mais lento e demorar mais para aprender comparado àquelas outras pessoas que tiveram uma referência ou que fizeram de um outro jeito mais novo ou eficiente. Então, esse tópico é de você achar os pontos-chaves que liberem ou que gerem uma maior eficiência nesse aprendizado. Em resumo,
achar as coisas que deem mais resultado, com pouco esforço e com pouco tempo. Um exemplo, tipo, se você for aprender um idioma, em vez de você querer, tipo, não, vou aprender o idioma inteiro, pegar primeiro as 100 palavras mais comuns desse idioma. Por exemplo, um ponto-chave, se você quer aprender espanhol, por exemplo, em vez de você tentar simplesmente pegar um livro de literatura espanhola, tentar pegar algumas palavras que são mais parecidas com o português. Por exemplo, natural, também é bem parecido no espanhol, sendo escrito natural também. Assim como fatal, cultural e outras palavras no espanhol que são bem parecidas com o português. Sendo um grande segredo evitar a sobrecarga. Porque a sobrecarga, ela cria uma frustração. Faz você não querer continuar mais a tal coisa. Tipo, quando você quer aprender matemática e quer estudar para uma prova de matemática, simplesmente abre o livro e vê aquela lista enorme de exercícios para fazer. E você fica com zero vontade de fazer. Porque quando você fica sobrecarregado com várias informações complexas e chatas também, você vai ter menos motivação para fazer tal coisa. Se você tem menos motivação para fazer tal coisa e menos energia, você vai aprender menos. O que vai fazer você ter uma sensação de derrota. E lembra do primeiro tópico? Que é conseguir mais vitórias e comemorar as pequenas vitórias? Sentir-se como que você esteja ganhando e que você está se superando cada vez mais e conseguindo coisas é crucial para que você continue. Porque quanto mais vitórias você tem, você vai ter mais dopamina. E mais dopamina vai gerar mais motivação. Quando você tem mais motivação, você vai praticar mais. E quando você praticar mais, você vai ter mais vitória. E assim continua. Várias vezes a gente pode se sentir como se a gente ficasse para trás ou estivesse com uma pressão, esperando com que os outros querem que você seja. Só que você também não pode ter medo de inovar uma coisa. Como, por exemplo, eu antes tinha muito medo de conversar com as outras pessoas. Ficava pensando, tipo, o que eles vão falar de mim, o que eles vão pensar de mim? Ou, e se eu falar algo errado? E muitas vezes ficava paralisado e não sabia o que fazer. Mas para melhorar minha habilidade de comunicação, eu fui me expondo pouco a pouco com outras conversas. Tipo, na academia, perguntava se eu queria revezar a máquina, conversava um pouquinho só, e depois não via mais a pessoa. Fazendo pequenas experiências curtas com coisas diferentes, pode ajudar e te dar mais coragem pra fazer uma coisa. Tipo, você faz uma coisa que você achava que era muito difícil, você vê, na verdade não é tão difícil assim. Por isso, quando você tenta uma abordagem diferente e se expõe a novos desafios, vai fazer com que você aprenda melhor e mais rápido também. E até de uma maneira bem mais eficiente. E se você for levar ainda a um outro nível, você pode ter um feedback de, tipo, uma pessoa mais conhecida, uma pessoa que teve mais sucesso, mas que ainda esteja próxima do seu círculo social. Você pode pedir, tipo, algumas opiniões, algumas dicas. Por exemplo, se você quer aprender espanhol, e você sabe que, por exemplo, no trabalho tem uma pessoa que veio do México, você pode tentar conversar com essa pessoa em espanhol também, para tentar aprender um pouco. Porque quando você tem algo para comparar e ver o que você tá errando e o que você tá fazendo certo, isso vai te ajudar a ficar mais próximo do que você deseja, que você vai conseguir corrigir o que está de errado e o que tá certo, continuar ou até melhorar mais. Podendo ser usado, tipo, tanto para estudar, para aprender um novo idioma e várias outras coisas. E você pode usar o meta-aprendizado para aprender a aprender, para aprender qualquer coisa. Então é isso. A minha meta até o final do ano é chegar a 1000 inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!